contar uma história. O ano era 2003 e eu recebi um oficial de justiça que bateu ali, ó, toque-toque, na porta ali da minha sala no meu trabalho. E foi nesse momento que eu percebi que eu estava sendo intimado para atuar como perito judicial num processo. Só que, olha, eu nunca tinha feito uma perícia judicial. Eu não sabia nem como que o meu nome tinha ido parar na mão daquele oficial de justiça. Eu não sabia exatamente nem como que ele tinha me descoberto. Mas quando eu ouvi ali a intimação, eu vi o valor dos honorários, eu percebi que eu estava diante de uma grande oportunidade de ganhar uma grana muito bacana, de maneira legal e usando as minhas horas vagas. Os honorários eram cerca de R$ 2.750. Dava mais ou menos 25, 26, 27% do que eu ganhava de salário naquela época, isso em 2003. E naquele momento eu observei que realmente eu estava diante de uma grande oportunidade de um mundo que para mim era completamente desconhecido. Só que aí o que foi que eu fiz? Eu procurei mais informações, principalmente saber como é que meu nome tinha ido parar na mão ali daquele oficial de justiça. Fui até a corregedoria do órgão, até a associação e descobri que eles tinham encaminhado uma lista com nomes para a secretaria ali do tribunal. E foi naquele momento que eu percebi que eu estava diante de uma situação que eu não dominava, não tinha sequer noção, né, dos próximos passos que eu ia executar, mas eu conversei com colegas, busquei entender um pouco mais sobre como é que o mercado funcionava, comprei na época um livro, né, um livro de perícia, né, que trouxe ali algumas informações muito rudimentares e que não eram suficientes para fazer aquele trabalho. E o trabalho era basicamente o seguinte: eu analisei um processo judicial, tinha ali uma decisão judicial com alguns quesitos e o objetivo era que eu apresentasse resposta a esses quesitos. E o cerne da questão estava em quê? Em saber se o valor de uma determinada dívida estava correto ou não. Então eu tive que fazer ali cálculos de correção monetária, tive que fazer a recomposição de alguns índices inflacionários, aplicação de taxas de juros, para no final dizer se o valor estava certo ou se estava errado. E eu sei que esse trabalho todo demorou o quê? Algumas noites e um sábado inteiro. E saiu com um custo de aproximadamente R$ 30. Sim, porque eu estou falando aí de mais de 20 anos. Então eu tive que, além de comprar esse livro, né, de perícia, eu tive que gastar com cópia, né, tirei xerox de alguns documentos do processo, gastei ali com um certo deslocamento que eu fiz, com o correio, né, porque eu tive que enviar o laudo pelo correio, depois os esclarecimentos. Eu sei que eu gastei ali em torno de R$ 30, além de ter feito um deslocamento, né, peguei o carro, fui até a cidade vizinha, fiz uma travessia de ferry boat ali, de balsa, voltei, tive que compensar essas horas do meu trabalho, mas enfim, consegui entregar esse laudo e em torno de 120, 150 dias depois, eu recebi esses R$ 2.750 na minha conta. E depois dessa nomeação vieram outras, uma de 550, outra de R$ 6.000, que serviu inclusive para eu trocar de carro. Depois vieram outras nomeações, 4, 5 mil, 3 mil reais, serviram ali para eu fazer viagens e incrementar um pouco o meu patrimônio. Eu sei que nesse meio tempo houve uma mudança na legislação interna que rege o órgão onde eu trabalho. E naquele momento culminou com o quê? Com um grande aumento de salário. Meu salário praticamente dobrou. E junto com esse aumento, né, de salário, eu terminei sendo transferido para um outro estado. Então, vida nova, salário novo, uma configuração completamente diferente. E aí eu deixei a perícia ali de lado por bastante tempo. Eu sei que nos idos de 2014 eu retomei esse projeto. Então comecei, inclusive, a ensinar perícia na Universidade Federal da Bahia, onde eu sou professor hoje, né? Eu sou egresso da Receita Federal e professor também da Universidade Federal da Bahia. Nesse momento, o que é que eu percebi? Eu percebi que tinha muita gente que atuava nesse mercado, que tinha uma condição muito bacana, tinha ali uma clientela muito bacana, honorários muito interessantes e viviam de maneira muito digna, somente atuando como perito ou como perita judicial e assistente técnico também. Só que uma coisa me causava um certo incômodo,
que sem nenhum demérito, né, com relação a essas pessoas, mas eu percebi que essas pessoas não eram pessoas assim de grau de inteligência, de sofisticação, de preparação acima assim da média, aquela ideia de que o perito é alguém ali inalcançável, né? E aquilo ali, de certa forma, me despertou uma curiosidade. Por que que outros profissionais não entram nesse mercado e também aproveitam essas oportunidades? Oportunidades como essa que eu acabei de falar para você. Foi nesse momento que, retornando de uma dessas viagens, eu conversei com a doutora Olivia, minha esposa e também sócia, né? E a gente discutindo sobre isso, eu falei, é o seguinte, eu observei que eu vejo pessoas, né, com menos experiência, menos preparo, menos capacidade técnica até do que a média das pessoas com as quais eu convivo, inclusive até a doutora Olivia. E aí eu falei, por que você não começa a trabalhar também com perícia? Né? E aí ela falou, vou fazer teste. E aí começou realmente a fazer trabalhos de perícia, de assistência técnica, e a coisa deu muito certo. Deu tão certo que em 2017 nós resolvemos organizar a coisa. E aí nós fundamos o Instituto IFS. O Instituto IFS está organizado da seguinte forma. Tem ali, né, digamos assim, o grupo IFS. Tem o braço de perícia, auditoria e consultoria, que é 100% acompanhado, dirigido pela doutora Olivia. E tem o braço de educação, onde eu dou aulas, ministro aulas, preparo os treinamentos e ministro as aulas mesmo, como essa que vai acontecer na próxima semana. Tá? Então a gente resolveu organizar o Instituto IFS com esse objetivo, com essa missão. Democratizar e dar publicidade a contadores, administradores e economistas sobre esse mundo paralelo. Esse mundo paralelo que é o mundo paralelo da perícia. E tem sim uma boa remuneração quando comparada àquele mercado tradicional, né, o seletista ou até mesmo estatutário, comparando com alguns concursos públicos. Então, sim, nós resolvemos criar esse instituto com essa finalidade, trazer para você a descoberta sobre esse mundo paralelo. E deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que talvez você esteja aí cansado, exausto, uma rotina estressante, está chegando agora, né, fim do mês, fechamento de trimestre. Eu sei que você está aí abarrotado de serviço e muito provavelmente com uma remuneração que não condiz com aquilo que você espera, com aquilo que você precisa. E aí vem aquele convite. Na próxima semana eu vou realizar um conjunto de 4 aulas. Essas 4 aulas servirão para te mostrar exatamente como você entrar no mercado, como você fazer uma perícia de A a Z e como você, de fato, se transformar num perito ou numa perita de elite. Para você participar dessas aulas é muito simples. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Faz a tua inscrição, entra no grupo de avisos do WhatsApp. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas olha só, isso só funciona para quem toma uma decisão. Para quem decide realmente dar uma virada de chave. E talvez a única coisa que esteja faltando para você dar essa virada de chave é alguém chegar e bater lá na tua porta. Né? Não será um oficial de justiça, mas serei eu e a doutora Olivia. Então clica aqui, faz a tua inscrição e a gente se vê na próxima semana. Na segunda-feira, nos dias 23, 24, 25 e 26. Sempre a partir das 20 horas aqui nesse canal no YouTube. Então bora, tô te esperando. Valeu?